O cidadão é aquele que tem um vínculo jurídico com o Estado e esse vínculo jurídico faz com que ele se torne titular dos direitos humanos, né, protegidos por aquele Estado. E também, naturalmente, ele vai fazer parte da formação da vontade geral desse Estado. Eu, particularmente, tenho uma relação de muito afeto com a Constituição de 88, que é tão criticada atualmente. Para você. Inteligente, mas não te conheci, afinal. Terada para você. Terada. Preconceitos, Professora, qual é o conceito jurídico de cidadania? Olha, é interessante a gente fazer essa discussão sobre cidadania, porque é um termo equívoco, é um termo que permite várias concepções e um termo que tem uma conotação muitas vezes demagógica, é utilizado de uma forma extremamente demagógica. Mas, do ponto de vista jurídico, a cidadania, ela pressupõe a existência de um vínculo jurídico entre o indivíduo e o Estado. Naturalmente, quando eu falo desse conceito, eu estou me referindo ao conceito da cidadania dentro do Estado-nação, esse conceito aí mais tradicional, que hoje em dia tende a ser modificado, a ser erudido, né? Está sofrendo uma transformação atualmente. Mas, na verdade, o cidadão é aquele que tem um vínculo jurídico com o Estado e esse vínculo jurídico faz com que ele se torne titular dos direitos humanos, né? Protegidos por aquele Estado. E também, naturalmente, ele vai fazer parte da formação da vontade geral desse Estado. Vai poder votar e vai poder ser votado. Quer dizer, num primeiro momento, quando a gente fala em cidadania, muitas vezes se pensa, não, o cidadão é aquele que vota e aquele que é votado. Mas não é só isso. Não é uma criança, na verdade, não vota, não é votada e é cidadã, não é? Porque, na verdade, o que caracteriza esse vínculo, o que caracteriza essa questão da cidadania, essa pertinência de cidadania, é o vínculo jurídico existente entre o indivíduo e o Estado. É ele o ator jurídico dentro deste Estado. E aí a importância para que a gente não leve este conceito para o aspecto aí mais demagógico e mais confuso, né, do termo. Qual é a diferença entre cidadania e direitos humanos? Ah, sim. Na verdade, qual seria o conceito de direitos humanos, não é? Se a gente for, também é outro termo cheio de problemas e de equívocos, não é? E também há atualmente um apelo demagógico muito grande em relação a isso. Na verdade, todos os direitos são direitos do ser humano. Não é? Na verdade, não há nenhum direito que não seja próprio do ser humano, feito pelo ser humano, né, para gerir a sua vida em sociedade. Agora, o que faz com que um rol mais restrito de direitos seja considerado direitos humanos? É que, na verdade, esse rol trata do direito à vida. Então, os direitos humanos são direitos à vida, não é? Mas não à vida com a concepção de sobrevivência, porque para isso a gente não precisa de direito. Na verdade, é o conceito da vida com um plus a mais, é aquele conceito da dignidade, da possibilidade que a pessoa tem de se expressar, de vivenciar, não é? E se desenvolver plenamente em sociedade. Esses são os direitos humanos. Eu não gosto de dizer, olha, direitos humanos equivalem a tais ou quais direitos, porque eu acho que essa experiência de direitos humanos está ligada à experiência da dignidade da pessoa humana, não é? Então, na verdade, eu não gosto de fechar esse rol de direitos, né? Agora, onde é que entra o cidadão e os direitos humanos? Na verdade, quem faz essa luta pelo reconhecimento, pela positivação desses direitos, pelo reconhecimento por parte do Estado, né, é o cidadão. Né? É ele que atua no Estado e é ele que vai pleitear, ou seja, a experiência, essa luta pelo resgate da dignidade é feita pelo cidadão. Né? Então, o cidadão e direitos humanos estão ali intimamente ligados, embora, né, a vinculação de cidadania, ou seja, o conceito jurídico de cidadania seja distinto de direitos.
o cidadão, ele tem esses direitos, ele é o titular dos direitos humanos, não é? E titular por quê? Ele opera no Estado, ele faz essa luta na busca da sua dignidade, não é? E na busca do reconhecimento por parte do Estado desses direitos. O professor Zé Murilo diz no texto que a cidadania é um conceito histórico. Então eu queria que você me definisse o que é o cidadão de Atenas, da antiguidade clássica. Veja, na verdade, realmente, e aí eu concordo com esse texto, não é? Quando se diz que a cidadania realmente ela está localizada no tempo e no espaço, assim como a democracia está localizada no tempo e no espaço. Quando a gente fala em cidadania em Atenas, quando a gente fala em cidadania na Grécia, não é? A gente vai ter que imaginar a estrutura de poder que está organizada na Grécia, por exemplo. Não é? Então nós temos lá uma situação em que existe democracia, existe cidadania, mas existe a escravatura. Não é? Ela faz parte, e não choca em nada esse conceito de democracia, de governo do povo, pelo povo, para o povo. É preciso saber quem é o povo, e o povo é o cidadão, não é? Tentando aí fazer uma analogia. E quem é o cidadão? Na verdade, ele é do sexo masculino. As mulheres, não é, estão fora dessa pertinência de cidadania. Os artesãos também estão fora, os guerreiros estão fora. Então, na verdade, quem é o cidadão? Qual é a experiência, vamos dizer, de cidadania nesse momento da história? Na verdade, o cidadão é aquele que é um aristocrata, que tem propriedades, que tem disponibilidade de tempo para trabalhar e para participar, não é, da democracia direta, participar ali das discussões do Estado. Mas, veja, as mulheres, os trabalhadores e os guerreiros também estão fora. E essa é a democracia ateniense, é a experiência de cidadania naquele momento da história. Se eu tendo realmente a concordar com essa questão de se datar a cidadania, assim como a democracia. Historicamente. Eu vou ler aquela frase do Péricles, que é um legislador, e ele vai fazer um discurso no cemitério da cidade para os guerreiros jovens que morreram na Guerra do Peloponeso, né? Porque eu quero que você me diga o que é esse ideal de isonomia, que parece que Péricles tinha para toda a Grécia, era uma coisa que ele queria, e que parece que é um termo jurídico, né? Que está na base da... O poder está nas mãos não da minoria, mas de todo o povo, e todos são iguais perante a lei. Veja, na verdade, esse é um conceito, essa é uma frase que até hoje se coloca, né? Se colocou no século XVIII, atualmente também não há nenhum Estado que não faça esse tipo de discussão, mas de novo volto. É importante a gente refletir quem é o povo, ou seja, qual é a estrutura de poder com a qual a gente está lidando. Quem são os excluídos e quem está ali incluído no exercício da cidadania, quem está expressando, lutando, enfim, construindo essa relação. O que seria a isonomia? Na verdade, ela é, vamos dizer, um desdobramento já do princípio da igualdade. Né? Há duas maneiras, ou pelo menos duas maneiras mais conhecidas de se tratar com o princípio da igualdade. Uma é a partir do pressuposto de que todos são iguais e todos devem ter um tratamento igual, perante a lei ou perante, enfim, as decisões políticas e perante o Estado. Durante muito tempo se entendeu que isto bastava, não é? Mas há um momento onde se percebe que existe na sociedade, ou existem situações que são distintas. E é preciso que eu dê um tratamento diferenciado a essas situações, no sentido de buscar um equilíbrio, no sentido de buscar uma harmonia social. Então, a questão da equidade já é um desdobramento desse princípio da igualdade que não é mais formal, ele é material, ou seja, se preocupa mais, há uma preocupação maior na materialização realmente dessa igualdade, não apenas num discurso formal de dizer todos são iguais perante a lei, quando estão, vamos dizer, em sociedade, em situação distinta, em situação diferenciada. Então, veja, a questão da justiça transita da igualdade formal para a igualdade material, ou seja, com essa preocupação com as assimetrias sociais. Não é? E se tomar medidas no sentido de equilibrar, ou pelo menos
se não for possível resolver essas assimetrias, essas desigualdades, pelo menos minimizar um pouco essa discrepância, não é? Que sempre esteve presente em qualquer sociedade. Não é? Eu acho que eu vou te fazer uma pergunta que tem um pouco a ver com isso, que é, para que serve a lei? Para que serve a lei na nossa sociedade, por exemplo? Né? O que ela normatiza? Veja, a lei, na verdade, é uma norma de conduta, né? Ela descreve uma situação concreta, uma situação do dia a dia, não é? E ela diz isso é proibido, ou isso é obrigado, ou isso é permitido. Então, a lei, do seu ponto de vista técnico, não é? Na verdade, é a descrição de uma conduta, não é? Onde você diz isso é proibido, isso é permitido, ou isso é obrigado. Não foge muito disso. Isso é uma lei, do seu ponto de vista de regramento estrito sensu. Mas existem outras leis que positivam princípios. E os princípios, eles têm uma conotação um pouco diferente. Eles não descrevem uma situação concreta e nem dizem, olha, isso pode ser feito, isso não deve ser feito. Não. O princípio, ele estipula um valor. Ou seja, igualdade, ou seja, liberdade. E valor é aquilo que vale, aquilo que traduz uma ideia de justiça na sociedade naquele momento. Não é? Na verdade, as sociedades se transformam e esse princípio, enquanto valor, também na hora de ser interpretado, ele precisa ser atualizado e traduzido por novas normas de conduta que sejam mais compatíveis a essa nova situação, essa nova realidade social. Então, na verdade, a lei serve para normatizar a sociedade, né? A vida das pessoas em sociedade. Se faz isso bem ou não, já é uma outra questão de saber quais são as pessoas que, na verdade, fazem as leis, qual é o segmento social que, na verdade, não é positivo a essas leis e positivos valores, se esses valores, de fato, traduzem, não é, a concepção de justiça de toda a sociedade, aí já é uma outra história. Mas a lei, estrito sensu, serve para normatizar a vida das pessoas em sociedade, não é? E normatiza através de regras ou de princípios. Eu queria que a senhora falasse um pouco da Constituição de 1988. Aqui o professor chama no... Professor não, ele brinca um pouco que o termo está tão banalizado que até ela foi chamada de Constituição Cidadã. Eu queria que você comentasse um pouquinho se essa Constituição teve avanços, como é que ela atua na sociedade hoje em dia. Eu particularmente tenho uma relação de muito afeto com a Constituição de 88, que é tão criticada atualmente, mas por acaso eu fui estudante do Largo de São Francisco e participei aqui na Praça da Sé de muitos movimentos sociais, né, no final da década de 70 e começo da década de 80, não é, até 88. Então, o que é que existia antes? Então, eu não acho que essa Constituição ela acabou constituindo uma série de direitos que foram feitos para aplacar necessidades. Eu acho que ela vem de uma luta, né? Ela expressa uma luta de setores da sociedade que estavam organizados. Naturalmente, a sociedade não se organiza de forma homogênea, nem existem bolsões de organização. Então, na verdade, nós tínhamos o quê? Movimento de mulheres, movimentos raciais, movimentos por creche, nós tínhamos inclusive movimento por regularização de terrenos clandestinos. Então, nós tínhamos, sem falar do movimento do ABC e do movimento estudantil. Então, veja, eu considero essa Constituição cidadã não pelo resultado dela, estrito sensu, mas porque ela é fruto de um momento de intensa participação social, onde as pessoas tinham como foco central, além de lutar pelas suas especificidades próprias dos seus movimentos, tinham como foco central a luta pelas liberdades democráticas e pela instituição de uma Constituição que, na verdade, pusesse fim àquele regime autoritário. Agora, o que é que muda no exercício da cidadania posteriormente? Veja, a partir do momento em que você não tem mais institucionalizado aquela repressão, não é? Você passa a ter um sistema, uma Constituição mais democrática, isso não é garantia absolutamente de nada. Isso é garantia que você, a partir daí, pode experienciar de uma forma mais livre o exercício da cidadania e a própria organização da sociedade.
mas a sociedade continua se organizando como sempre se organizou, agora com a vantagem das coisas poderem ser feitas sem a repressão, de uma forma mais transparente. Na verdade, as pessoas se associam, elas se organizam, não é, ali nessa experiência de cidadania, em cima das suas questões, não é, das violências que elas sofrem, em cima do menoscabo que possam sofrer ou da injustiça. As pessoas se associam e criam, né, formas de superação desse problema, mas também se associam para o crime, também se associam pura e simplesmente para talvez obter uma maior inserção no poder político da sociedade, ou seja, não é garantia nem o direito nem a Constituição de que nós vamos ter a redenção ou aquela participação democrática, aquela experiência democrática dos nossos sonhos. Na verdade, a sociedade continua, apenas que agora a experiência desse exercício de cidadania pode ser vivenciada de uma forma muito mais plena, de uma forma muito mais ampla, não é? E também as mazelas ficam mais claras, não é? Então elas podem vir à tona e elas podem é possível uma reflexão sobre elas. Então eu acho que isto muda. Mas nem a Constituição, nem o direito é garantia absolutamente de nada. Eu acredito muito na experiência da cidadania, isso sim. Quando a gente consegue alcançar uma coisa muito almejada, fazer uma Constituição e o mundo, né, o mundo em torno da gente está mudando para uma outra etapa. Como é que a gente fica? A gente está sempre correndo atrás? Na verdade, há uma situação complicada, o que é uma pena, na minha opinião, não é? É que a nossa Constituição, ela vem um pouco que na contramão da história, não é? Quando a gente consegue derrubar a ditadura, estabelecer uma Constituição com direitos humanos fundamentais, um grande número de direitos sociais, não é? Parece que no mundo, né, os ventos aí da globalização e do neoliberalismo como forma, não é, de atender aos interesses da economia globalizada, isto acaba questionando a estrutura da nossa Constituição, colocando em xeque. Parece que esta série de direitos sociais, que são direitos humanos, porque tratam da dignidade da pessoa humana, da vida da pessoa humana com dignidade, o trabalho, as condições de trabalho, todo o direito trabalhista, não é? Que são os chamados direitos sociais, direitos fundamentais de segunda geração, direitos humanos fundamentais de segunda geração, tudo isso acaba meio que ficando em desuso, sendo questionado. O Estado parece que precisa sair de cena, e aí então é o momento das privatizações, é o momento da flexibilização na legislação trabalhista, da desconstitucionalização desses direitos todos, nas reformas, não é, que foram feitas. Então me parece que aquele Estado com aquela característica refletida na Constituição, aquele Estado precisa ser mudado a partir... E isso logo depois da promulgação da Constituição de 88, veja, já no começo da década de 90 nós tivemos o Consenso de Washington, né? Onde, o que é que foi esse consenso? Pessoas reunidas ali em Washington, não eram pessoas quaisquer, né? Eram pessoas, os grandes conglomerados econômicos, decidindo como, não é, a América Latina deveria ser governada, quais seriam as reformas a serem implementadas nos governos dos países, de tal modo que pudesse atender às novas necessidades da economia, já em fase de globalização, não é? Então, esta pressão internacional acaba fazendo com que a nossa Constituição, que em termos sociais ainda acredito que seja mais avançada, sob o ponto de vista das novas necessidades da economia, começa a ser profundamente questionada. Sem dúvida, a crise do Estado-nação é um fenômeno que parece irreversível, não é? Muito embora se tente de uma forma ou de outra reabilitar o Estado aqui ou ali, mas me parece que a partir do momento em que a produção se desloca do Estado e que não tem mais a necessidade de toda a regulação do Estado, de todo o aparato do Estado, no sentido de promover o desenvolvimento do sistema capitalista, enfim, de atender a essas necessidades, me parece que há um momento, em que a produção se desloca, o Estado ele fica inoperante sob o ponto de vista do interesse econômico, e aí ele precisa sofrer o processo de retração. Então, quando ele sofre esse processo de retração,
né? E aí as reformas, as privatizações e tudo mais, nós temos um fenômeno realmente de transformação do Estado-nação, que é um momento também que, paralelamente, os Estados acabam, não é, até para fazer frente aos conglomerados econômicos, formando aquelas federações de Estado, como a União Europeia e tudo mais. Então, na verdade, o Estado-nação é erodido por dentro e é erodido por fora. Né? É erodido por dentro porque parece que já não interessa, nós não temos mais um capital nacional, o capital é internacional. Então, a função do Estado no desenvolvimento da economia, não há mais necessidade da presença dele. Isso, do ponto de vista internacional, quer dizer, na medida em que o Estado vai se associar a federações de Estado, não é? Como acontece na União Europeia, ele vai ter que ceder muito na sua soberania. A concepção de soberania nacional fica toda ela transformada. A noção de território vai sofrer uma transformação, o território não é mais o território nacional, não é? Quando a gente imagina a União Europeia, o espaço Schengen, não é? Então, na verdade, é um outro território. E a concepção de cidadania também se altera, porque o cidadão não é mais o cidadão do Estado-nação, é o cidadão aí dessa federação de Estados, não é? Com ganhos e perdas. Não é? Mas é uma transformação radical, que não me parece que tenha volta, pelo menos por enquanto. É? Eu ia te perguntar justamente isso, o que isso afeta a cidadania, né? Porque se ela é um vínculo jurídico com o Estado, começa a ficar um pouco vago, né? Assim, se os organismos internacionais estão interferindo na soberania dos diversos Estados-nação, a cidadania é alterada. A cidadania, a identidade nacional, enfim, o cidadão não é mais o cidadão do Estado-nação. A população não é mais a população do Estado-nação, é alguma coisa ampliada. Agora, veja que essa vinculação, que era uma vinculação mais próxima com o Estado-nação, fica uma vinculação mais difusa com essas outras entidades. Não é? Então, eu acho que perde um pouco. A tutela dos direitos humanos ganha, por um lado, alguns aspectos dos direitos humanos passam a ter, vamos dizer, uma dupla tutela, a nacional que já não funciona tanto, mas a internacional. Alguns aspectos dos direitos humanos. Por exemplo, quando se fala em direito do consumidor, quando se fala em direito ambiental, tudo isso parece que há um avanço em termos de direitos humanos e de experiência positiva da cidadania. Mas quando se fala, por exemplo, em direitos sociais, em direitos trabalhistas, não me parece que esta tutela tenha ficado um pouco mais efetiva na era da globalização e na era vamos dizer, desse momento desconfortável pelo qual passa o Estado-nação. Me parece que existem alguns aspectos da dignidade da pessoa humana, em termos mesmo de tutela jurídica, que ficam comprometidos. Como é que você vê esses movimentos assim pela soberania da Amazônia, né? Que o Estado brasileiro, né, tenta preservar a soberania sobre o território da Amazônia, numa situação dessa nossa agora? Este é um problema que, quando foi feita a emenda 45 na Constituição brasileira, onde todo mundo, não é, ali no artigo 5º da Constituição, onde se diz, olha, o que tratar de direitos humanos, os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos e que sejam aprovados no território nacional por um quórum qualificado estipulado na Constituição, isso já entra como emenda constitucional. Isso é uma forma de você emendar a Constituição, não pelo poder constituinte derivado nacional, mas através de tratados internacionais. E os tratados, eles são negociações, né? O tratado é uma negociação, e numa negociação todos cedem, pelo menos teoricamente, mas cede mais aquele que tem menos poder de força. E aí, em algumas questões, certamente, se ganha, em outras situações, nós vamos ter que forçosamente perder. Essa sempre foi uma das preocupações muito sérias, inclusive nessa emenda 45, quando se trata dessa abertura. Porque o que são direitos humanos? Tratados que versem sobre direitos humanos. É uma concepção que trata, na verdade, sobre a dignidade da pessoa humana, tem a ver. A Amazônia tem a ver com a dignidade da pessoa humana? É claro que tem a ver com o planeta, tem a ver com tudo isso.
qual é a capacidade de fogo e de barganha que efetivamente nós teremos nesses tratados internacionais. E aí a gente já abriu um espaço na Constituição. Não é? Isso é uma questão muito séria, não é? A gente sempre tende a imaginar que a dupla tutela dos direitos humanos seja um plus a mais, e de fato é, para alguns aspectos. Mas para outros aspectos, onde nós não tenhamos o mesmo poder de força, o mesmo poder de barganha, a situação é uma situação extremamente desconfortável, para usar de eufemismo, não é? Tá certo. Professora, pela análise que o professor Zé Murilo faz no texto dele, ele diz que no Brasil houve uma inversão na aquisição dos direitos, né? A inversão do modelo clássico inglês, cujo formulador foi o sociólogo Marshall. Que no Brasil, ao contrário da sequência histórica, que para eles tem uma lógica, o topo estaria com os direitos sociais. E que isso, em termos de Estado, gera um executivo muito forte, que ele até utilizou um termo para dizer que é a estadania. Né? Exato. Que o Brasil teria um executivo extremamente forte, a gente está acostumado com um executivo extremamente forte, as pessoas se identificam com o governo federal, quando se lutou pelas diretas, se lutou para votar para presidente, né? E que isso afeta o tipo de cidadania e o tipo de cidadão. Veja, fazendo uma leitura no texto do professor Murilo, na verdade, eu não sei se eu concordo integralmente com a afirmação dele quando ele diz que a grande experiência, em termos de positivação de direitos humanos, se refere aos direitos sociais, aos direitos humanos de segunda geração. Na verdade, talvez ele quisesse dizer, e aí naturalmente é uma opinião minha, que tivesse sido uma experiência de massa. Na verdade, os direitos trabalhistas, previdenciários, os direitos sociais são direitos que abrangem grande parte da população. Mas eu não acredito que tenha só nesse momento havido a primeira positivação de direitos. Se nós formos olhar, e aí não sou historiadora, mas se nós formos olhar para a própria Constituição republicana, né, com a influência muito grande do Rui Barbosa, nós vamos verificar que houve, naquele momento da história, e aí a maçonaria também tem o seu papel, que é inegável, toda uma preocupação com a instauração ou a institucionalização no Brasil do modelo do Estado liberal clássico. O que ocorre é que as liberdades, o direito de propriedade, ou seja, esses direitos civis que se caracterizam como direitos fundamentais de primeira geração, sob o ponto de vista histórico, eles são sempre direitos de elite. Na verdade, os direitos trabalhistas, que são de segunda geração, a grande preocupação é com a assimetria social que gera conflito. Na verdade, os primeiros direitos, eles são os direitos daqueles que têm propriedade, daqueles que, na verdade, estão em situação de equilíbrio. E veja, a experiência da Inglaterra, que é colocada por Marshall, é uma experiência única. Nós temos uma experiência realmente de luta e de resgate na Inglaterra pela cidadania que vem desde o João Sem Terra, desde 1200. Mas veja, a grande virada em termos de modernidade, em termos das revoluções liberais, elas se dão de uma forma diferenciada. Por exemplo, a revolução que acabou institucionalizando os Estados Unidos, que acabou criando os Estados Unidos, ela tem uma característica diferente, não é? A própria Revolução Francesa, que é o grande marco histórico, não é? Da modernidade, porque ela foi uma revolução muito bem visível, né? Não foi alguma coisa gestada ao longo do tempo. Então, são processos diferenciados. Na verdade, a Inglaterra, eu acho que não é exatamente... É um exemplo interessante de luta, vamos dizer, pela cidadania ao longo do tempo, mas se nós olharmos pela a experiência da implantação do modelo do Estado liberal clássico, ele se dá no mundo inteiro de forma diferente. E no Brasil chega um pouco mais tarde. A gente, enquanto país de capitalismo periférico, tem alguma dificuldade até se situar. Mas, então, me parece que esses direitos já existiam, não é? Mas eram direitos de elite. Na verdade, daqueles que tinham propriedade, mas são a liberdade, o direito de propriedade, o liberalismo econômico, essas questões todas me parece que já faziam parte do ideal republicano. Né?
a grande cabeça para isto, né, para essas perspectivas, foi sem dúvida o Rui Barbosa. Né? O professor Zé Murilo, ele diz que esse Estado, né, que a gente tem, cidadania, ele tem um executivo muito forte. As pessoas se identificam com o presidente da República. Quando foi votar para as diretas, só se falava em votar para presidente. E que ele é muito presente, né, na cabeça do povo. E que ele distribui benesses, como a própria legislação trabalhista. Na verdade, é inegável, não é, que essa situação brasileira esteja toda ela pautada no executivo forte. Existe toda essa situação de distribuição de benesses, isto talvez seja uma questão cultural. O próprio professor Murilo faz referência à nossa herança ibérica, não é? E é possível que isso realmente seja uma realidade, uma característica nossa. Mas o que é importante a gente não perder como referência é que há um momento da história, um momento que, sob o ponto de vista mundial, corresponde como marco histórico, o momento das grandes guerras mundiais, que é um momento de falência daquele Estado liberal clássico, que era o Estado com o executivo fraco, que era o Estado que não tinha como meta a intervenção na economia, nem a intervenção no social. Questões econômicas e questões sociais eram questões a serem tratadas e desenvolvidas pela própria sociedade, dentro do laissez-faire, dentro do liberalismo econômico. Não é? Isto é implantado a partir do século XVIII nos países do mundo inteiro. E há um momento, isso produziu a acumulação de capital, revolução industrial, revolução tecnológica, mas há um momento de falência desse modelo. É um momento onde o próprio sistema capitalista começa a entrar nas chamadas crises cíclicas. E que a gente começa a ter um ator social que até então estava excluído, existia, mas estava excluído. E que acaba tendo um poder de conflito suficiente para desestabilizar a sociedade. Isso corresponde ao momento das guerras mundiais, para situar aí um marco histórico. E o que é que ocorre? O Estado, a serviço do próprio interesse do capital, do próprio desenvolvimento do sistema capitalista, é chamado a intervir na economia, a escolher setores da economia. É aquele movimento de publicização do privado. Ele escolhe determinados segmentos que são mais interessantes, subsidia isso, dá um tratamento de interesse público a esses setores. Então ele passa a intervir na economia e passa a intervir no social. Daí a legislação trabalhista, daí a legislação previdenciária. Isto é um fenômeno mundial. E veja, nós tivemos, basicamente, vários modelos de Estado intervencionista, mas o que fica mais claro para a gente poder identificar, talvez, do seu ponto de vista mais didático, é que aqueles países que perderam a guerra, ou as guerras aí, adotaram um Estado intervencionista, corporativista, vamos dizer, onde reconhecia direito trabalhista, reconhecia direito previdenciário, a existência dos sindicatos e tudo mais, mas impedia a existência do conflito, atrelava, regrava no sentido de evitar o conflito. E os países que ganharam a guerra e que tinham uma situação econômica mais confortável, não estavam aí precisando recuperar a economia, acabam adotando um sistema de intervenção no Estado, um pouco mais branda, permitindo o conflito, capital e trabalho e outras organizações sociais derivadas, que, na verdade, trabalhando e aceitando a existência desse conflito. Mas veja, a partir desse momento da história, nós vamos ter ou um viés mais autoritário de Estado intervencionista, ou um viés um pouco mais democrático, que corresponde aí ao welfare state, às social-democracias, enfim, mas vamos ter Estados intervencionistas, e não escapa nenhum Estado desse tipo de interferência. Então, veja, muito embora a gente tenha uma realidade centrada no executivo forte, que aí pode ser um dado cultural ou histórico, aí, precisaria aí de uma análise mais aprofundada, mas, sob o ponto de vista da experiência, dos paradigmas de Estado, esse não é um fenômeno isolado. Esse é um fenômeno que chega no Brasil via Era Vargas, mas já tinha chegado na Constituição de Weimar, na Alemanha, já tinha chegado com o Plano Beveridge na Inglaterra. Quer dizer, nenhum Estado mais liberal ou menos liberal escapou da intervenção do Estado na ordem econômica e social. Tanto é que isso se nota, é possível ser notado nas constituições.
as constituições mais recentes, todas elas têm um capítulo da intervenção na economia e da intervenção no social. Não se diz da intervenção, mas se diz da ordem econômica ou da ordem social. Significa um regramento estabelecido para a economia e para o social. É o Estado assumindo um compromisso, né? Essa experiência é uma experiência bastante abrangente nos países. E Getúlio Vargas se inspirou mesmo, né? Se inspirou, claro. Realmente a nossa realidade foi... Ele pegou o que havia de mais autoritário, na verdade. O professor Zé Murilo diz também que, além dessa cultura política estatista ou governista, a inversão da pirâmide clássica de Marshall favoreceu também uma visão corporativa dos interesses coletivos. É bem possível que isso tenha ocorrido, né? Mas eu particularmente não consigo sentir uma outra forma de organização da sociedade que não seja através, primeiro, da própria identidade da pessoa, no momento em que ela toma consciência das violências pelas quais ela está passando, pelos interesses que ela tem. A partir daí ela vai se identificar com novas pessoas e vai construir grupos no sentido de superar esses problemas, né? Então, eu não consigo ver uma experiência democrática de auto-organização da sociedade que não seja realmente através ou das suas mazelas, ou das suas injustiças, ou da violência que aquele grupo social está passando, ou dos interesses que aquele segmento social tenha. Isso me parece uma experiência de auto-organização da sociedade que não é só uma realidade brasileira, isso se dá ao nível mundial. Né? Eu não vejo... O que me parece interessante, entretanto, é um fenômeno que ocorre não antes da Constituição de 88, porque aí as pessoas se organizavam em cima daquilo que dava, com toda a repressão. Ali era uma situação realmente atípica, não é? E de muito altruísmo, diga-se de passagem. Mas o que eu consigo ver, e não só com uma experiência brasileira, mas uma experiência internacional, mesmo de movimentos sociais, é uma coisa que tem um dado bastante positivo, mas me preocupa às vezes, que é realmente a grande valorização pelo reconhecimento do movimento enquanto um diferente, enquanto, vamos dizer, a sua diferença, seja o reconhecimento. Isso é extremamente importante, você ser reconhecido na sua diferença, você não querer ser igual, aliás, aquilo que é igual, não é? Pode ser substituído, não é? Na verdade, a contribuição realmente é naquilo que a gente tem de diferente, né? O reconhecimento dessa diferença, o direito à alteridade, eu acho isso extremamente importante. Mas quando isto passa a ser um enfoque bastante grande da valorização da diferença, então isso acaba muitas vezes fazendo com que os movimentos sociais comecem a competir entre si e a perder um pouco uma identidade de movimento e perder um pouco aquela possibilidade de um projeto emancipatório comum. E muitas vezes, quando eu fixo muito no reconhecimento da minha identidade, da minha diferença, eu acabo muitas vezes até esquecendo um pouco a minha identidade com os demais da comunidade. Às vezes eu acabo tendo mais identidade com movimentos sociais semelhantes de outros países e aqueles que estão ali próximos eu na verdade nem conheço. Existe uma questão que a professora Chantal Mouffe trabalha, não é? Quando ela faz uma observação sobre esses movimentos sociais que merece um certo cuidado, não é? Porque muitas vezes existem pontos em comum que permeiam todos esses movimentos e, na verdade, como se quer ressaltar muito a diferença, parece que deixa de ter interesse esse projeto emancipatório comum. Isso dificulta muito para a formulação de uma política social abrangente que pudesse dar um salto de qualidade ao nível social. Então, me parece que esse é um problema que me preocupa. Mas a experiência que antecedeu a Constituição de 88, ela foi belíssima. E aí eu sou suspeita para falar. Você acha que o judiciário, por estar mais organizado, por entender melhor uma Constituição, a feitura dela e como funcionam as leis, garantiu para si privilégios maiores que os outros setores? É o que todo mundo acha, é o senso comum, né? Principalmente a Previdência. Na verdade, o judiciário que existia antes da Constituição de 88,
ele tinha um espaço social, ele podia fazer o seu lobby como todas as outras, né, agremiações e corporações, né? Mas veja, na verdade, quando a gente trabalha com direito constitucional, o que interessa um pouco não é saber se foi o judiciário. O judiciário o que é? É simplesmente o exercício de uma função do poder do Estado. O poder do Estado é uno e indivisível. Não é? Então eu tenho a função executiva, a função legislativa, a função judiciária. E quando eu faço uma nova Constituição, exatamente esse segmento social ou setores da sociedade que estão organizados, são eles que têm força. Não é para fazer uma nova Constituição e é claro que aí, não é, vão estar refletidas uma série de mazelas e uma série de lutas também, quer dizer, isso é inegável. Eu não sei se o judiciário teve tanta expressão assim, aí não tem nenhum interesse em defender. Eu acho, por exemplo, que um setor que acabou tendo uma expressão bastante grande foi o Ministério Público, e que tem um papel extremamente relevante. Ele fazia parte do executivo, na verdade se desmembra e na verdade acaba exercendo um poder social bastante interessante, não é? Agora veja, a luta e a organização social, ela tem repercussões, né? Para o bem e para o mal. Que parte do judiciário é o Ministério Público? Explica pra gente, por favor. Na verdade, o Ministério Público, ele não faz parte do judiciário estrito sensu, ele cuida da administração da justiça. Tá. Ele inicialmente estava ligado ao Poder Executivo, agora ele tem independência. Né? E, na verdade, ele atua em nome dos interesses da sociedade e tem atuado bem. Né? A última questão. A gente tem comentado, que a gente está falando de Estado, soberania, do episódio recente que aconteceu no Rio de Janeiro do Morro da Providência, que são territórios onde a presença do Estado ela é quase nula, vamos dizer assim. Você entende que nesse episódio do Morro da Providência, quando 3 rapazes de um território são entregues para serem justiçados por um outro território, há uma quebra do monopólio da força? É claro que há a quebra do monopólio da força, e isso tudo eu acho que se acirra muito mais no momento em que a gente vive. E que não é um momento só brasileiro, não, é um momento que eu posso fazer uma ponte aí com a situação internacional. Com a globalização, com o desemprego estrutural, é claro que não é porque você fica desempregado que você vai delinquir, mas é claro que as chances aumentam, até porque não há perspectiva de inserção. Enquanto, quando você, na verdade, coloca fora do mercado de trabalho das perspectivas, não é, de inserção social, segmentos cada vez maiores da população, essas pessoas se organizam. Então, delinquem ou não, mas vão se organizar se forem delinquir também. Essa é uma questão que quando a gente exclui da sociedade, do mercado de trabalho, a gente joga na mão do narcotráfico. Mas isso é óbvio. Está sendo aí um pouco simplista, mas é isso, na verdade, o que ocorre. Agora, veja, por outro lado também, o Estado, com esse fenômeno de retração, porque não interessa mais o Estado grande, o Estado que tem atribuições sociais, ele sofre todo um mecanismo de corte nas suas despesas, de retração, enfim, da sua máquina estatal. Isso já vem lá do tempo do consenso de Washington. Vamos encurtar esse Estado, vamos fazer a retração no Estado, vamos privatizar, vamos cortar verbas, o Estado gasta muito. Então a gente tem um aumento de uma demanda por justiça. E do outro lado a gente tem um Estado cada vez com menos aparato. E aí não adianta responsabilizar, enfim, ninguém em estrito sensu. Na verdade, é uma questão muito mais ampla. Não consigo imaginar. E é claro, se o Estado não estiver presente, as pessoas solucionam as suas questões. E solucionam muitas vezes através de mecanismos sadios, interessantes, como de autocomposição, de mediação de conflitos. Existem formas alternativas interessantes onde você tem menos violência e tem até uma experiência de democratização e de emancipação social interessante. Ou não. Ou você se organiza de uma forma bélica, de uma forma extremamente autoritária, não é? Ou seja, né, não há muito uma referência de poder institucional. Né? Muito obrigada, professora.
Pode sair do som. Inteligente, mas não te conhecia, que era terapia para você. Terapia. Para conhecer,